Pessoal, vamos começar aqui a live? Bora lá então, pessoal, olha só. Tipos de linguagem, tá? Gente, olha só, a gente tem a linguagem escrita e a linguagem oral, né? A linguagem escrita e a oral, elas são completamente diferentes, tá? Bom, a linguagem oral, por que ela é tão diferente? A linguagem oral ela é espontânea. Ela é espontânea. Então, assim, enquanto eu converso com você, eu faço inúmeras expressões, né? Tá vendo? São expressões faciais. Eu consigo passar até emoção por meio da minha voz, né? Por exemplo, quando você quer conversar um assunto muito sério com alguém, você prefere que essa conversa seja feita como? Pessoalmente, né? Ao vivo e a cores. Por quê? Porque quando se trata, por exemplo, de um assunto, quando se trata de um assunto muito importante, por que a gente dá essa ênfase, né? Para que a conversa seja feita ao vivo? Porque a expressividade da fala, né? A expressividade da fala, né? A gente consegue passar até as nossas emoções, gente, por meio da oralidade. Tudo bem? Então, a oralidade, ela tem a sua especificidade. Tudo bem? Deli, como que eu faço isso na hora de escrever? Um recurso que a gente pode estar utilizando aí na escrita para ajudar, né? A gente pode utilizar, por exemplo, a pontuação, né? A gente utiliza muita pontuação. Então, por exemplo, a exclamação, ela é um sinal de pontuação que pode servir para expressar emoções, por exemplo, né? Ufa, né? Então você escreve ufa ali, você pontua com a exclamação. A exclamação ela vai trazer essa intenção de emoção, de emotiva. Tudo bem, gente? Bem tranquilo, né? Então a escrita e a oralidade são diferentes, são tipos de linguagem que nós usamos para nos comunicar de modo diferente, por isso que ela tem as suas especificidades. Tudo bem, gente? Alice entrou aí, Alice querida, seja muito bem-vinda aí à nossa live sobre tipos de linguagem. O nosso contexto aqui é de escrita formal da língua portuguesa, mas também a gente está trabalhando aí com a redação aí para o pessoal que vai prestar vestibular, tudo bem? Então, gente, esses tipos de linguagem, eles são diferentes, por quê? Porque a linguagem oral, ela tem essa questão da expressividade, eu consigo passar até emoção por meio da linguagem oral, né? As expressões faciais que eu faço, então a comunicação, ela é muito mais fluida, né? Tanto que quando eu quero conversar um assunto importante, eu prefiro que esse assunto seja feito pessoalmente, concorda? Tá? E a escrita, Adele? E a escrita, como eu estava falando, né? A escrita, ela tem essa questão mais... eu não consigo passar as minhas expressões faciais por meio da escrita, mas eu posso usar a pontuação. A pontuação, ela ajuda muito, né? Então, quando eu encerro um assunto, eu coloco o ponto final. Quando eu faço uma pergunta, a interrogação e por aí vai, tá? A questão que você tem que perceber aqui, a oralidade que você tem que perceber aqui é que tanto a oralidade quanto a escrita são coisas diferentes. Deli, no contexto da minha redação, no contexto da sua redação, por exemplo, a linguagem é uma linguagem formal. Por que, Deli, que tem que ser uma linguagem formal? Só para dificultar, Deli? Por quê? Porque a linguagem formal ela tem essa questão da gramática, né? Tem as regras gramaticais. Não é para dificultar. É o contexto que é diferente. No caso de uma redação, o contexto é um contexto mais formal, por quê? Porque a linguagem formal, na escrita, no caso aí da redação, né? Desculpa. Na redação, a linguagem formal ela é uma linguagem mais clara, ela é uma linguagem mais direta. Tudo bem, gente? Então, por essa razão, ela é formal. E como eu falei, ela segue aí as regras gramaticais da língua portuguesa. Tudo bem? Bom, níveis de linguagem, já que a gente está falando de linguagem formal, linguagem informal. Tem os níveis de linguagem, né? Tanto para a língua oral quanto para a língua escrita. Deixa eu ver se vocês estão falando aqui comigo.
Ah, legal, entrou aí a Milene Rocha, seja muito bem-vinda, tá? Se tiverem dúvida aí, gente, em relação a esses tipos de linguagem que nós estamos discutindo, Sebastião, tá? Chama aí, comenta, compartilha o vídeo depois, fala comigo, porque isso aqui é uma troca, tudo bem? Então tá, pessoal, tipos de linguagem aí, como eu tava falando, a linguagem oral e a linguagem escrita, tá? No caso aí, nós temos os níveis de linguagem. Níveis de linguagem, gente, que a gente está falando é o seguinte: por exemplo, a gente tem a linguagem popular, que é a linguagem mais coloquial, e a linguagem formal. Tudo depende do contexto. Tudo depende do contexto. Então, assim, a grande dificuldade na hora de escrever é que a linguagem formal, na escrita, ela é um tipo de linguagem que ela segue as regras gramaticais, né? Mas isso é o contexto, gente. Uma redação imagina uma pessoa séria olhando para você. Assim é a redação. Então a linguagem escrita no contexto redacional, ela é uma linguagem mais séria. Por que ela é séria? Ela não pode dar margem para outras interpretações. Então, por exemplo, a conotação a gente não usa, a exclamação a gente não usa na redação. É uma linguagem que, por ser formal, ela segue sim as regras gramaticais. Mas é porque, como eu falei, escrita e oralidade são coisas diferentes, né? Mas, Deli, a linguagem coloquial e a linguagem formal, ela se encaixa tanto na escrita quanto na oralidade, exatamente, tá? Por exemplo, a linguagem escrita formal, na redação, você vai usar na redação, você usa ela, você consegue perceber nos jornais, revistas, né? Já a linguagem coloquial, é aquela linguagem que a gente usa nas redes sociais, no WhatsApp, né? Quando você vai escrever ali, você está utilizando uma linguagem mais coloquial. Por quê? Porque, como eu falei, gente, depende do contexto, né? O coloquialismo, ele traz essa ideia mais de aproximação com o meu interlocutor. Tudo bem? Imagina que eu chamo uma amiga minha para tomar um chopp comigo e vou ser extremamente formal com ela. Provavelmente ela não vai me chamar mais. Tá bom? Então depende muito do contexto, tudo bem? A questão é que você tem que perceber. Ó, o abençoado aí. Oi, abençoado, tudo bem? Que bom, vocês estão participando aí, o pessoal tá chegando, legal, muito bom, tô muito feliz aqui com vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, né, em relação aos níveis da linguagem, né, linguagem oral e linguagem escrita, coisas diferentes, mas eu vou usar a linguagem formal e a informal, tanto na oralidade quanto na escrita, dependendo do meu contexto. Por exemplo, aí o pessoal da redação do concurso público, né? Linguagem formal, né, Deli? Linguagem formal. WhatsApp, Deli. Isso eu tô falando a questão escrita, tá, gente? Da escrita. Do WhatsApp, Deli, do WhatsApp já é uma linguagem mais informal, porque a intenção, o contexto é diferente. Qual que é a intenção? É me aproximar, né, do meu interlocutor. E na redação, Deli, qual que é a intenção? É ser mais objetiva, mais clara, mais concisa possível. Tudo bem, gente? E aí, quando a gente fala dos tipos de linguagem, a gente também pensa na questão da conotação e na denotação, né? Olha que interessante. A conotação é aquele sentido mais criativo, mais figurado, né, gente? O sentido dele muda. O sentido muda, o sentido é um sentido figurado, né? Então, eu tenho uma palavra e essa palavra eu posso atribuir para uma mesma palavra vários significados. Então, por exemplo, no caso da denotação, que é o sentido mais literal, qual que é a ideia, gente, do sentido denotativo? É informar. Por exemplo, a palavra sol, né? Na denotação. Eu posso dizer assim que o sol nasce às 6 horas da manhã. Sentido denotativo. Sentido conotativo. Ela é o sol da minha vida. Perceba que a palavra sol, ela pode ter vários significados. Tudo depende da intenção, tudo depende do contexto em que ela está inserida. A questão é que as palavras podem sim adquirir diferentes sentidos. Ora conotativo, ora denotativo. Depende da sua intenção.
a palavra sol, por exemplo, como eu acabei de citar. Tudo bem, gente? Beleza? E é isso aí. Olha aí o Ronaldo Ferreira. Ronaldo, querido, seja muito bem-vindo. Tudo bem aí com você? E é isso, pessoal. Me sigam nas redes sociais aí no YouTube, né? O meu canal do YouTube aí é o Português Conquistador com Deli Moreno, tá bom? Pra gente poder fazer essas trocas aí sobre os conteúdos de língua portuguesa, tá bom? Se gostaram, dê um joinha, compartilha aí que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo pra vocês, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau!